Baboseiras de Gustavo Vieira. Cada vez confio menos nos noticiários televisivos. Não é por estarem a anunciar mentiras, mas por estarem a noticiar verdades de uma forma que muda completamente a percepção da notícia. São truques. Existe algo que são mesmo os truques da imprensa. É a capacidade que eles têm de colocar um título que noticia algo de uma forma que pode mudar a tua opinião. Vou dar um exemplo, falando aqui de algo que os portugueses gostam muito. Não é vinho tinto. Se bem que está no top 5 das preferências, ou mesmo até em primeiro lugar, nestes tempos que bem precisamos de álcool. Falo, de futebol. Imaginem, por exemplo, que o Benfica joga 20 jogos, ganha 18 jogos seguidos, com resultados bem bons, tipo, 15-0, mas o jogo 19 e 20 perde, e por pouco, tipo 2-1, uma coisa assim. Um jornal ou um noticiário televisivo coloca logo como cabeçalho: Benfica ganha praticamente todos os jogos. Outro jornal coloca: Benfica ganha uns jogos e perde outros. E o terceiro jornal põe como cabeçalho: Benfica perde jogo novamente. Ora, as três notícias estão corretas. Mas quem, por exemplo, for ler o primeiro cabeçalho, Benfica ganha praticamente todos os jogos, poderá pensar: boa! É assim mesmo, sempre a ganhar! Quem ler a segunda, Benfica ganha uns jogos e perde outros, pode dizer: é normal, ganha-se uns, perde-se outros, eu vou continuar a apoiá-los. Mas quem ler a terceira notícia, Benfica perde jogo novamente, pode pensar: é bela merda, já não jogam nada. Ou seja, as três notícias estão certas, mas estão escritas de maneiras diferentes e podem mudar a opinião e a forma de pensar das pessoas. Quem dá a notícia sabe como quer que as pessoas pensem sobre determinado assunto, o que pode gerar opiniões erradas. E isto é mau. Um exemplo que me irritou e já chegou ao ponto de pensar em partir a televisão, só não parti porque a televisão não tem culpa, eu não tenho dinheiro para comprar outra e estava na sala de espera do hospital, por isso não seria boa ideia. Foi a notícia sobre a criança que morreu no Hospital de Santa Maria com paragem cardiorrespiratória, dias depois de ter tomado a vacina contra a Covid. Ora, para já, um noticiário afirmar ou mesmo só supor que a criança tenha morrido por causa da vacina está fora de questão de tal maneira que é praticamente proibido. Nunca na vida se poderá dizer tal coisa. Então, colocaram em rodapé algo do género: investigações a decorrer para saber a causa da morte. Ok, aceito. É porque poderá ter sido da vacina, mas poderá não ter sido. Ainda não se sabe. Mas o pior foi quando puseram logo como título principal: criança morre com Covid. Aí rebentou-me um nervo. Para já dizem que ainda estão a investigar como morreu, mas colocam logo que morreu com Covid. Ele tinha Covid, sim. Por isso, aproveitaram logo para meter isso em letras grandes para lançar já o pânico. E atenção aqui a outra coisa. É que ele morreu com Covid. É que aqui está outro truque da imprensa. É que uma coisa é morrer com Covid, outra é morrer de Covid. Morrer de Covid significa que o Covid foi mesmo a causa da morte, ou seja, morreu mesmo da doença. Morrer com Covid diz só que estava positivo para o vírus, mas até pode ter morrido devido a uma bala na cabeça, por exemplo. Dizer que morreu com alguma coisa é estúpido e inútil. É o mesmo que um mosquito me ter picado e logo a seguir alguém ter pegado numa espada e me ter decapitado, qual Duncan MacLeod. E a notícia ser: Gustavo morreu com uma picada de mosquito. A notícia não é mentira, mas é estúpida e inútil. Dizer que a criança morreu com Covid é o mesmo que ter dito que a criança morreu com o fígado ou que morreu com sangue nas veias. Só que a imprensa sabe que a maior parte da população não percebe a diferença do morrer com e o morrer de. Pensam que é a mesma coisa. Alguém que leu criança morre com Covid vai logo pensar: olha, mais um pequenito a morrer da doença. Pois, se calhar não teve cuidados ou não estava vacinado. Vou já vacinar os meus. E as voltas que dão para não admitirem a verdadeira notícia? É que até podiam dizer: criança poderá ter morrido da vacina. Mas não. Li este cabeçalho num jornal online.
Infarmed confirma notificação de suspeita de reação adversa no caso de criança que morreu. Mas cagandas rodeios! Não querem ou não podem admitir. Isto é o mesmo que na altura da Alemanha nazi, como não se podia falar mal do Hitler, nem tampouco admitir que ele mandava judeus trabalhar para campos de concentração e mandar matá-los, um jornal alemão talvez tenha colocado a notícia da seguinte forma: existem rumores de que possivelmente um membro do governo alemão poderá eventualmente ter alegadamente sugerido a alguns companheiros que recrutem trabalhadores para vários locais e empregá-los para executar várias tarefas e, talvez, muito esporadicamente e em muito poucas situações, permitir a agentes da autoridade desses locais proceder à remoção dos sinais vitais de uma pequena percentagem de trabalhadores. Vão-se lixar. Por isso, olha, deixei de confiar nas notícias da televisão. Continuo a ver, mas sempre com alguma desconfiança. E vejo também notícias noutros canais mais independentes que não fazem este tipo de jornalismo. Agora, vocês façam o que quiserem. Sugeria que não tirassem logo conclusões ao lerem os cabeçalhos. Pensem um pouco mais. Vamos terminar com música. Num podcast anterior, mostrei aqui 3 bandas que começavam uma música da mesma maneira. Vou aqui recordar isso. Don't Speak, dos No Doubt. You and me, we used to be together. Agora vamos ouvir a Breakfast in America do Supertramp. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. E agora, a Lover Why do Century. A sign of time. I lost my life, forgot to die. Descobri que há mais 2 a acrescentar à lista. Aqui fica Everybody's Got to Learn Sometime, do Zúquero. Change your heart. Look around you. E Star, dos Raymond, enviada por um ouvinte do Baboseiras. Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. E agora, mais uma vez, tudo ao mesmo tempo.